Agora são 8h09, voltamos aqui com o Bom Dia Criativa, compromisso com você, compromisso com a notícia, edição dessa terça-feira, dia 13 de setembro de 2022, até as 9, as principais informações em 98.9 em multiplataformas. Vamos dando sequência a nossas entrevistas com os candidatos a deputado estadual nessa primeira sequência de entrevistas, Júnior. Pois é, Anderson, até o período pré-eleição, véspera de eleição, teremos várias entrevistas aqui com os candidatos de Botucatu. E hoje a presença do ex-prefeito de Pratânia, Davi Pires, que é candidato a deputado estadual pelo Avante. Candidato, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Júnior, bom dia, Anderson. É um prazer muito grande estar aqui hoje na Criativa. Obrigado pelo convite e um bom dia a todos os ouvintes dessa querida rádio. A gente que agradece a presença, vamos fazer um bate-papo. Ontem entrevistamos o Jean Brito com o tempo de 25 minutos, o mesmo tempo será dado ao candidato Davi Pires. Candidato, o senhor era prefeito de Pratânia e por que o senhor saiu dessa, digamos, zona de conforto que o senhor estava de prefeito reeleito para encarar esse desafio de ser candidato a deputado estadual? Júnior, na verdade, assim, eu fui convidado, por vários partidos para sair candidato para representar de fato a nossa região. Eu pensei bastante, pesquisei a nossa população que aprovou, acreditou. E andando pela nossa região, eu pude sentir que realmente a gente precisa de um político que faça a diferença na vida das pessoas e não que apenas queira ocupar cargo, mas que faça um trabalho diferenciado pela nossa região, trazendo mais dignidade à nossa população. O senhor foi prefeito de Pratânia, mas o senhor é daqui de Botucatu, né? Sou nascido aqui em Botucatu, e me criei em Pratânia. Quando era para eu nascer, o Hospital de São Manuel pegou fogo, a nossa referência era São Manuel, em 87. E aí eu nasci aqui na Unesp, mas eu me criei em Pratânia. Conta um pouquinho da sua trajetória política até aqui. Eu comecei a vida pública através do serviço social, Juninho. Eu, trabalhando pelo serviço social, atendendo as famílias carentes, eu pude sentir na pele tudo aquilo que eu já havia passado, que meu pai, que criou 10 filhos sozinho, passou de dificuldade. Eu pude rever tudo isso através do serviço social. E eu tinha comigo, poxa, no social a gente consegue fazer tanta melhoria na vida de um cidadão, por que na vida pública os políticos não fazem? Aonde eu fui convidado para sair candidato a vereador. Fui eleito em Pratânia o vereador mais votado da história, um dos mais jovens, sendo presidente da Câmara nos 2 primeiros anos, e depois fui convidado de novo pela população para sair candidato a prefeito, onde fui eleito com uma votação histórica, sendo o prefeito mais jovem da história de Pratânia, com uma aprovação histórica da gestão de 92%, eu fui reeleito com mais de 60% dos votos, sendo novamente o mais jovem e o mais novo, o mais votado da história. É claro que no legislativo não se faz projeto, como quando o senhor foi candidato ao executivo, por exemplo, mas imagino que o senhor tem algumas demandas que o senhor pretende atuar. O que o senhor enxerga de carências na nossa região, que o senhor pode ter uma atuação para conseguir algo melhor para a região? Juninho, agradeço a pergunta. É o que eu tenho sentido, Juninho, das pessoas nesse meu caminhar. As pessoas estão carentes de políticos que realmente olhem no olho delas e tenham a sensibilidade humana de trabalhar por ela, não de pensar apenas no cargo. As pessoas estão acostumadas com políticos Copa do Mundo, que aparece de 4 em 4 anos. Agora parece que virou a saidinha dos políticos. Saíram dos gabinetes para pedir voto, depois voltam para os gabinetes. Isso é muito triste para nós. Nós precisamos trabalhar junto com a sociedade, com o interior de São Paulo, a gente que representa o interior, trabalhar mais humanizado, aproximar o sistema público das pessoas, trazer as pessoas para próximo do político e mostrar que o político não é patrão, é funcionário do povo. Político não é estrela, é funcionário do povo. Eu nunca gostei que me chamassem de prefeito, porque dava a sensação de que eu estava me afastando das pessoas pelo cargo.
Então eu sempre gostei de ser chamado pelo nome, porque o cargo é a minha obrigação de servir a população que nos paga muito bem. E normalmente a gente está vendo a política em descrédito porque o político está pensando mais nele e nos seus interesses pessoais do que no interesse coletivo da sociedade. Eu quero mostrar que é possível a nossa região ter um político presente, porque o deputado não precisa estar em São Paulo todos os dias, como a gente vê. É de terça, quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo e segunda é para estar nas regiões, próximo da população, vindo visitar as rádios, falando do trabalho, como está a Assembleia Legislativa, trazendo a Assembleia Legislativa para próximo da população. Nós somos funcionários do povo, nós precisamos que o povo sinta que tem quem represente eles. Hoje eu pergunto para a sociedade, vocês têm político que representa vocês? Todo mundo me responde, não, é unânime. As pessoas votam confiando que vai ter algum representante. E não é isso que acontece, Júnior. Anderson, eu estou cansado de ver políticos prometendo, usando a dor das pessoas, aparecendo agora com a varinha de condão e dizendo que vai resolver todos os problemas, e não é assim que funciona. Nós precisamos ter mais trabalho e resultados do que promessa. Eu não gosto de promessa, eu gosto de resultados. Então, é por isso que eu aceitei sair candidato pela nossa região. Quero realmente mostrar que é possível ser um político com o pé no chão, trazendo melhorias para a nossa região. Melhoria em que área, por exemplo? Em todas as áreas. Por exemplo, o meu comprometimento, Juninho, é trazer a Assembleia no interior. Nós vamos falar sobre causa animal, nós temos que falar com as ONGs, com os protetores dos animais, falar com a vigilância, falar com a equipe de zoonoses e conversar com a população. Não que a gente não vá falar com os políticos, mas se eles quiserem participar das reuniões regionais, serão muito bem-vindos para a gente poder discutir juntos. Mas eu quero falar de saúde, eu quero falar com os enfermeiros que sentem na pele, eu quero falar com os médicos, com os atendentes da recepção, com o pessoal que limpa os hospitais e postos de saúde. Eu quero falar com quem sente na pele, não é com político, sem desmerecer o político. Mas a gente precisa trabalhar mais a fundo os problemas. Nós vamos falar de desemprego, é com os empresários, pequenos empresários que a gente precisa falar, é com o serviço social. Por que o serviço social, Davi? Primeiro, o social precisa preparar os nossos jovens através de cursos que o governo pode dar, né, de capacitações, para a gente encaminhar o adolescente para o mercado de trabalho. Eu quero brigar pela primeira vaga de emprego, pela primeira oportunidade de emprego. Os empresários. Por que o empresário não consegue gerar emprego? Porque ele não tem incentivo do governo e muito menos municipal. Eu digo de todas as cidades, viu, da região. Eles não têm incentivo. Eles precisam ser ouvidos. Não é só agora na eleição que os problemas acontecem. Os problemas acontecem dia a dia. Temos que fazer política todos os dias. Então, aproximando a Assembleia Legislativa do interior, a gente vai conseguir trabalhar os problemas mais a fundo. É o que eu gosto de fazer. Eu não gosto de burocracia. Eu gosto da política porque a política desburocratiza, né? Porque hoje a gente vê a desburocratização só existe para o político e para algumas autoridades. Você não vê parente de deputados, de políticos, esperando vaga de cirurgia na Unesp. Vocês não vê. O cidadão tem essa burocracia, tem que esperar a vaga. E não é culpa dos funcionários. Muitas vezes até represárias sofrem, né? Então a gente precisa humanizar, né, a política, os políticos e mostrar que é possível a gente fazer política com amor e respeito ao próximo. No caso da região de Botucatu, o senhor citou a saúde, nós temos o Hospital das Clínicas, né? O senhor citou sobre vagas em leitos para cirurgia, talvez é o grande problema que nós temos hoje. Sim. Aqui em nossa região. Pratânia, por exemplo, depende muito do Hospital das Clínicas. O senhor tem acompanhado todo esse caminho tortuoso que vive o Hospital das Clínicas, que fica dependendo de verba que é anunciada, verba que não chega, verba que chega, é governador vindo para cá, e as pessoas continuam na fila. O senhor tem acompanhado tudo isso? Pratânia, por exemplo, como é que vive esse dia a dia de depender do Hospital das Clínicas? Pratânia, São Manuel. Sim. E toda a nossa região. É um sofrimento sem fim. Eu
o meu convênio de saúde é SUS. Então, eu também preciso da Unesp, a minha família também precisa, né? Eu senti na pele, eu perdi meu pai faz 1 ano e 7 meses. Meu pai estava infartado, 4 infartos, esperando na Cross, no Hospital de São Manuel, uma transferência. Ele chegou, era 11 horas da noite no hospital, para a gente conseguir uma vaga às 10 horas da manhã. Eu, enquanto prefeito do município, implorando, né, usando de todas as formas políticas para poder tentar salvar a vida do meu pai, eu não consegui. Eu estando no cargo público, imagino que a população está passando sem ter a quem recorrer. Tem pessoas morrendo em fila de hospital e nenhum político está abrindo o olho. E a culpa não é dos médicos, não é dos enfermeiros, e muito menos das recepcionistas. A culpa é do sistema público de saúde. Nós temos o SUS, que é o sistema mais perfeito do Brasil e do mundo, e não é aplicado. A politicagem está engajada de uma forma dentro da saúde, aonde só enxerga-se os interesses pessoais e não estamos cuidando de gente como deveria. A nossa saúde está doente. Eu sinto na pele o que a população de Pratânia passa, a população aqui da região passa lá na Unesp. Quantas pessoas saem de suas cidades de madrugada, e isso é falado toda vez em política, em campanha aqui. Eu estou cansado de ouvir isso, políticos vindo contar a historinha da dor das pessoas e nada foi feito. E agora vem com promessa dizendo que vai resolver. A gente não pode trabalhar dessa forma, não é essa política que eu acredito. Eu acredito numa política de resultados. E a gente vai trabalhar junto com a Unesp, com a superintendência, com os colaboradores do serviço público, para ter um diagnóstico do problema e ver o porquê que fala de recurso, divulga-se recurso e não chega o recurso na Unesp. Dá a impressão que o dinheiro está na Unesp e sumiram com o dinheiro. Isso é a burocracia, é a politicagem. Eles usam isso em época de eleição. Nós não podemos aceitar isso. Vocês são nossos patrões. É o povo que manda, não é o político. O povo precisa arregaçar a manga e mostrar agora nas urnas que eles sabem sim votar e escolher o seu candidato que vai representar. Porque os políticos estão esperando, no dia da eleição, jogar santinho para as pessoas ir lá brincar de unidunité e escolher um candidato. E depois esses políticos tiram sarro das nossas caras, né? São políticos muito caros para nós. A gente está pagando políticos que não dá resultado. Na minha concepção, o político, para receber o salário, tinha que produzir. Porque não é assim a vida da gente no trabalho? Se você não trabalha, você não recebe. Por que o político, sem trabalhar, recebe? Precisamos de uma forma mais justa de política. Candidato, é claro que com os votos da nossa região, o senhor não vai conseguir, talvez, uma votação para ser eleito deputado, né? Pratânia, São Manuel, Botucatu, ainda mais Botucatu, que tem um universo aí de 8 candidatos a deputado estadual, vai pulverizar bastante. O senhor vai ter que buscar muito voto fora, né? Como é que está sendo essa caminhada? Juninho, excelente pergunta, obrigado, viu? De fato, eu escolhi um partido, Juninho, que eu preciso de um quantitativo de voto menor do que os demais partidos. Eu preciso de 40, 45 mil votos. Os demais partidos é tudo acima de 60, 70 mil. Né? Tem partidos que, no mínimo, 100 mil votos. Então, eu escolhi o Avante com a certeza de que a gente vai ser eleito pelo trabalho que a gente tem pela região. Né? Eu estou andando, já andei mais de 90 municípios, tem fechado com a gente um compromisso, 75 municípios, com um trabalho muito lindo. A população que estava de saco cheio, né, de ouvir falar de política, que chegava a arrepiar quando falava político para algumas pessoas. Hoje eu sinto a vontade que eles têm de ir nas urnas e mostrar a diferença, que eles terão aqui na região um político de verdade. Costumo falar que não existe máscara que dure para sempre. Eu sou esse Davi e quero continuar sendo. Sem estrelismo, sem ego, e quero trabalhar junto com vocês, trazer melhorias através das reivindicações de vocês. O Avante, no estado de São Paulo, ele compôs para governador com Rodrigo Garcia. Com Rodrigo Garcia, que é o atual governador. Exatamente.
está ficando um pouquinho descolado daquela disputa polarizada entre o grupo do presidente Jair Bolsonaro e o PT. Como é que o senhor está identificando isso? O Rodrigo Garcia... É que o senhor disse que o senhor não pelas redes sociais, o senhor fala que o senhor não tem lado nenhum, o senhor quer furar essa polarização. Isso. Eu tenho a mesma visão que o Rodrigo. A gente tem que parar de discutir egos. Nós temos que discutir crescimento, né? Qual é o planejamento pós-eleição? Quais são os desafios? O que está acontecendo com a vida das pessoas, com a economia do país, com a política do país? Nós precisamos criar mecanismos para a gente poder sair desse poço sem fundo que a gente está, né? Nós estamos se matando internamente, deixando de brigar com outros países, de crescer por causa do ego, né? E como o Rodrigo Garcia mesmo disse, nosso governador, a gente precisa cuidar de gente, precisamos olhar para as pessoas, mas cuidar de fato, não apenas falar isso em época de eleição. O Rodrigo é um governador que eu tenho uma admiração muito grande, né? Ele que criou os programas sociais que existem no governo do estado, mas nunca apareceu. O Bom Prato, o Poupa Tempo, as padarias artesanais, todos os programas que existem no governo, CDHU, tiveram o trabalho do Rodrigo por trás, mas ele sempre foi humilde e sempre deixaram ele também de lado. Hoje ele está podendo fazer um trabalho onde toda a nossa região, o interior de São Paulo, está sendo reconhecido. Eu acho que nunca, desde que eu estou na política, houve um governador que olhou tanto para as pessoas com tanta responsabilidade, olhou tanto para os municípios com tanta responsabilidade e resultado. Pratânia, São Manuel, Botucatu, Areópolis, Conchas, Pereiras, toda a nossa região aqui, Anhembi, Bofete, tem recebido recursos históricos, né? Ele não prometeu, mas ele fez, né? Às vezes tentam ligar ele, a figura do ex-governador Dória, o que eu acho uma injustiça, porque se nem dentro da casa da gente, a gente não é igual aos irmãos, como que a gente vai seguir a linha de uma pessoa que não tem o nosso sangue, né? Então, eu acredito que o Rodrigo é uma nova política, é a boa política, sem demagogia. Candidato, o senhor era prefeito de Pratânia, o senhor foi reeleito, o senhor já deve ter recebido algumas críticas, né? Eu votei no Davi para ser prefeito, para não deputado, para aquelas pessoas que o criticam, que o senhor abandonou o voto de quem o reelegeu prefeito. O que o senhor diz? Eu, na verdade... Embora o senhor já tenha dito no começo que o senhor foi convidado, né? Mas o que o senhor responde para essas pessoas e para essas críticas? Na verdade, se houve alguma crítica, não foi diretamente da população, e sim de uma meia dúzia de pessoas ligadas ao ex-prefeito, que naturalmente, né, tem a posição deles políticas e é democracia, eles têm o direito de pensar isso. Mas eu jamais abandonaria a nossa população e eu entendi que, enquanto prefeito, o que poderia ser feito dentro do município, eu cheguei no limite, né? Eu pude contribuir, não foi à toa que eu tive uma aprovação de 92% da gestão. E sendo convidado pelos partidos, eu fiquei ainda mais feliz e a população também ficou, porque Pratânia terá um representante no estado, a nossa região, o interior, terá um representante no estado que vem de cidade pequena, que sente na pele o que a população sente e que não faz demagogia política, que não usa da dor das pessoas para conquistar a confiança. Então, quem fez alguns comentários assim foram pessoas ligadas à oposição. E que eu também agradeço, eu também preciso refletir isso, também preciso melhorar, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha feito. Não abandonei o município, fui convidado e a população se sente acolhida, né? Por nesse novo desafio. Eles sabem quem é o Davi e que eu vou contribuir com a vida das pessoas, assim como eu fiz em Pratânia, dando oportunidade para os jovens, valorizando o funcionalismo público, né? Apoiando todos os projetos sociais, esporte, né? Moradia. Então, para eles é um ganho, não é um abandono. Nós estamos entrevistando aqui no Bom Dia Criativo o candidato Davi Pires, ele é candidato a deputado estadual pelo Avante, e vamos dar sequência até a véspera da eleição com entrevistas com os candidatos a deputado estadual e deputado federal. Candidato, nós temos 19 minutos de entrevista. Nessa parte final,
Se o senhor quiser passar um recado final, suas explanações finais sobre a sua candidatura, sobre a sua trajetória, o senhor fica à vontade. Quero agradecer, gente. Estou muito feliz, viu, de estar aqui, viu, Anderson, viu, Juninho? Muito obrigado mesmo de coração pelo convite. Eu quero dizer que eu segui todos os trâmites da democracia. Eu fui vereador, presidente de Câmara, prefeito 2 mandatos e hoje estou concorrendo ao Legislativo do Governo do Estado. A maioria dos deputados estaduais nunca foram vereadores nem prefeitos e não sabem nem como funciona o sistema público. Imaginam, eu sei e senti na pele. Então, estou seguindo com o pé no chão, na certeza de que é possível a gente contribuir com a vida das pessoas, fazendo a boa política e construir ao lado das pessoas uma sociedade melhor. Deus abençoe Juninho, Deus abençoe Anderson, e eu não poderia deixar também de pedir o voto de vocês, né? Se vocês não tiverem candidato, peço o voto de vocês que são pessoas aí formadoras de opinião, que pesquisam sobre política, né, que entendem do que eu estou falando. Peço o voto de vocês. Quero pedir o voto de todos os ouvintes da Criativa FM. Sou Davi Pires, candidato a deputado estadual. Meu número é 70.000, né? Esse número também é uma glória de Deus, né? Combinou com o meu nome. Quando eu fui fazer a escolha do número, Anderson, o partido disse que eu não tinha o direito de escolher, porque a oportunidade é dada para os deputados já eleitos. Mas eu risquei bem no cantinho da folha, assim, 70.000. Mas sem pensar em mais nada, só pensei em Deus. Falei, eu queria esse número, meu Deus. Passou-se um mês, o partido ligou e falou, olha, Davi, não sei o que aconteceu, deixaram você escolher. E aí, nas andanças da gente, eu venho de uma família cristã, né? As pessoas me falavam, Davi, você sabia que seu número é bíblico, né? É perdoar 70 vezes 7, né? Em 7 dias também construiu o mundo, né? E ainda junta com o nome, né? Sem, pelo amor de Deus, não estou usando religião, estou dizendo que é uma coisa que mexeu muito comigo. Eu sou muito grato a Deus, porque tudo na minha vida aconteceu até hoje, porque Deus me prometeu. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham um bom dia, obrigado Anderson pelo carinho, obrigado Juninho, e obrigado a Dona Elô, mãe do Anderson, um amorzinho de pessoa que recepcionou a gente com tanto carinho, proseei bastante com ela lá, um beijo, viu Dona Elô? A senhora deve estar ouvindo aí embaixo, né? Fica com Deus, gente, tenham um bom dia,